Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 25 de agosto, nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação de radicais. Nas aulas anteriores, das semanas anteriores, a gente viu as operações com radicais, simplificação de radicais, né? E nessa semana a gente vai ver potência e radiciação. O que é a potência? É pegar um valor que está dentro do radical e elevar alguma coisa, colocar ao quadrado, a terceira potência, a quarta potência, enfim. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Potenciação. Para elevar um radical a uma potência, elevamos o fator externo e o radicando a essa potência. Então, potenciação é isso. Ó. É a gente pegar um valor, seja o valor que está dentro do radical sozinho, ou o valor que está na frente dele, que esse valor que está na frente dele já esteve em algum momento aqui dentro. Ele saiu, mas já esteve aqui dentro, certo? Então a gente vai pegar todo esse valor aqui, esse 2 que multiplica a raiz de 3, porque se não tem sinal nenhum, fica grudadinho e significa multiplicação. 2 raiz de 3 elevado ao cubo. Isso é a potência. Ó. A potência, na verdade, é o resultado, mas isso aqui, quando a gente tem esse expoente, a gente chama de potência desse radical aqui. Ó, tá? Potenciação do radical. E como que funciona? O que disse nessa frase? O que falou aqui em cima é o seguinte: quando a gente tem uma potência de um radical, a gente eleva tanto quem está fora quanto quem está aqui dentro. Como não tem nada em cima desse número que está fora e como não tem nada aqui em cima, é como se tivesse 1. E quando tem 1, a gente não coloca nada. E na hora de elevar, a gente só repete a potência em cima deles. Ou seja, ó, 2 raiz de 3 elevado à terceira. A gente pega a terceira e joga em cima do 2, ó, 2 à terceira, e pega a terceira e joga em cima do 3. 3 à terceira. Não mexe aqui no índice, no valor 2, porque isso aqui é uma raiz quadrada, então aqui é 2. Só joga em cima de quem está fora e de quem está dentro. E se já tiver alguém lá dentro, como tem no exemplo B? Eu já explico. Então, mas vamos lá no A mesmo. 2 elevado à terceira dá 8. E 3 elevado à terceira, a gente não precisa resolver, porque ele está simplificado. Porém, se a gente reparar, essa raiz é uma raiz quadrada. E aqui dentro a gente tem um 3. Lembra que eu falei na simplificação de radicais para vocês? Que quando aqui dentro for maior, a gente consegue tirar alguém dessa prisão? Vamos supor que isso aqui é uma prisão. Isso aqui, ó, esse símbolo é a prisão. Se esse 3 está elevado à terceira e a fiança aqui é uma raiz quadrada, é um 2, a gente consegue tirar alguma coisa daqui. É só dividir esse 3 de 2 em 2. Então vamos lá. Aqui, 2 elevado à terceira ficou 8. E esse 3 ao cubo, a gente separa de 2 em 2. Então fica 3 elevado a 2. Porém, o outro 3, se eu pôr elevado a 2, 2 mais 2 dá 4. E ele não é 4, ele é 3. Então, esse outro 3 que eu colocar aqui, vezes 3, eu elevo a 1. Por quê? 2 mais 1 dá o 3 que tinha aqui. Então, na verdade, esse 3, que está aqui em cima, eu vou olhar aqui, é quadrado. Eu olho o expoente, o índice que está aqui fora, no índice da raiz. Ele é quadrado. Então, eu separo de 2 em 2 quantas vezes eu conseguir. Como era 3, eu consegui 3 elevado a 2, uma vez só, e sobrou 1, que eu coloquei no outro 3 elevado a 1, que só sobrou 1 para pôr no outro 3. Então eu sempre faço isso. Sempre que eu tiver um expoente elevado a alguma coisa, eu pego esse expoente 3 vezes 3 vezes 3 e vou elevando ao índice aqui. Se aqui é 2, vou colocando sempre 2 em cima. Porém, tem que respeitar quanto tem aqui. Aqui eu tenho 3. Então esse que era 3, esse que era 3, eu coloquei 2 aqui e 1 aqui. Daí ficou 3. Ó, 2 mais 1, 3. Eu dividi ele. Por quê? Porque um deles consegue sair. Então fica assim, ó, 8 raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 3 à primeira. Esse quadrado com essa primeira, somando, dá 3 que está aqui em cima. A gente só separou. Por que separou? Para ver quem consegue sair. Vamos lá, então. Esse 8, por que agora tem um 3 aqui fora? Porque esse 3 ao quadrado, aqui é quadrado, é 2 também. Quando não tem nada é 2. Ele consegue sair, ó. Imagine que isso aqui é a cadeia com a fiança e o 3 e o 2 é o dinheiro desse 3. Ele consegue pagar a fiança? Sim, se aqui é quadrado e aqui é 2, ele paga e esse 3 sai. Esse 3 elevado à primeira consegue pagar esse 2 que está aqui? Não, então ele fica dentro, ó. Ele não saiu. Só saiu quem conseguiu pagar, que era esse 3 ao quadrado. Ele sai, só que ele sai sem o 2, porque ele pagou, ele sai sem nada. Aí fica 8 vezes 3,
raiz quadrada de 3 elevado a 1. 8 vezes 3 é 24, e 3 elevado a 1, vocês podem deixar o 1 se quiser em cima, não tem problema, mas 3 elevado a 1 é 3 mesmo. Tudo que for elevado a 1, você só copia o número, é o 3. E essa é a simplificação, essa potência desse radical aqui. Ó. Essa potência desse radical é 24 raiz de 3. Vamos para o segundo exemplo aqui agora. Ó. Na letra B, a gente tem 5 raiz cúbica, agora esse 3 é cúbica, tá? Não é raiz quadrada, de 3 elevado ao quadrado. Repara que aqui em cima já tem um quadrado. Tudo isso está dentro do parênteses, então tudo isso elevado a esse 2 ao quadrado aqui, elevado à segunda potência. Como que faz então com a potência? Eleva quem está fora é o 5. 5 ao quadrado, o quadrado foi em cima do 5, e esse quadrado vai em cima do 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, ao quadrado. O que significa isso? 3 ao quadrado ao quadrado? Significa 3 ao quadrado, que já estava junto, e esse 2 eu vou levar o que está lá dentro, eu multiplico, passa multiplicando, tá? Aqui não tinha nada dentro, por isso que eu joguei o 3 em cima. Como aqui já tem um 2 esperando, eu coloco 3 ao quadrado, e quem está lá fora vem multiplicando, vezes 2. 3 ao quadrado vezes o 2. Ficou assim, ó. 5 ao quadrado, porque o quadrado foi por 5. A raiz cúbica ficou raiz cúbica, e o 3 ao quadrado, o 2 que estava fora, passou lá dentro multiplicando, vezes 2. E agora a gente resolve. Ó. 5 ao quadrado, 25. Copio o símbolo do radical e coloco o cubo em cima, nunca vai mudar na radiciação aqui na potência de radiciação. A raiz era cúbica, vai continuar cúbica, continua o 3. E esse 3 elevado à quarta é o seguinte, o 4, ó, e o 3 elevado a 2 vezes 2, 3 elevado à quarta. Esse 4, olha esse 3 aqui, é maior. Então significa que se eu separar esse 3 de 3 em 3, eu consigo, um deles consegue sair. Então o que eu fiz? Esse 3 à quarta, aqui é a raiz cúbica. Eu copiei o 25, raiz cúbica, e eu separei 3 elevado a 3, porque se ele tivesse só 3, ele já consegue pagar. Só que faltou 1. Eu faço vezes 3 elevado a o que faltou, 1. Porque 3 mais 1 dá esse 4 aqui. Ó. Então é sempre assim. Se aqui fosse um 8, por exemplo, seria 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, que já daria 6, né? 3 mais 3 daria 6. E um outro 3 elevado a 2, para dar os 8. Tá? Mas é apenas 4, por exemplo. Então, 25 raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Esse 3 e esse 1 é esse 4 que eu separei. Ó. Coloquei de 3 em 3. Como não tinha mais, só sobrou 1, ficou 1 nesse aqui. E aí a gente faz. Quem consegue, desses dois 3 que estão aqui dentro, quem consegue pagar a fiança que é 3 aqui? Apenas o primeiro. Então fica 25 vezes, porque ele está esperando quem vai sair para multiplicar. E esse 3 que está ao cubo, ele saiu. Esse 3 saiu. Ficou 25 vezes 3. Esse 3 que está elevado à primeira não consegue pagar a fiança, que é o 3, porque ele tem um só. Então ele fica. Aí ficou 25 vezes 3, 75. Raiz cúbica, nunca vai mudar o cúbica nesse caso, nesse exemplo. Aqui em cima nunca mudou o quadrado. Raiz cúbica de 3 elevado a 1, pode deixar 3 elevado a 1 ou simplesmente 3. Tá bom? Agora, radiciação de uma raiz. Então, radiciação de um radical. Para extrair a raiz de uma raiz, multiplicamos índices e convertemos o radical. Ou seja, nós temos aqui, ó, raiz, quando não tem nada, é 2, né? Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Reparem que a gente tem raiz quadrada e dentro tem outra raiz que é a raiz cúbica. O que a gente faz? Escreve um radical só, tem 2, a gente escreve só 1, e multiplica os radicais. Aqui era quadrada, era 2. Aqui é cúbica, é 3. Então a gente faz o quê? 2 vezes o 3. O 2 que era da maior aqui de fora, vezes o 3 da menor. 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 64. Essa é uma resposta, porém ela pode ser simplificada. Como simplificada? Esse 64 é muito grande. A gente fatora ela. O que é fatorar? É ir dividindo pelos números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. 31, é infinito, né?
Então a gente vai dividindo. O 64, a gente sempre começa do menor número primo. Dá para ir dividindo por 2. 64 dividido por 2 deu 32, pus a resposta aqui. 32 por 2, 16, coloquei a resposta aqui. 16 por 2 dá 8, coloquei a resposta aqui. 8 por 2 de novo deu 4, coloquei a resposta aqui. 4 dividido por 2 dá 2, coloquei aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Por coincidência, deu tudo 2. Às vezes pode dar 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5. Vai mudando quando não dá mais para dividir por 2. Nesse caso, deu para dividir tudo por 2. Então, no lugar do 64, o que eu vou pôr? Eu vou pôr esse 2. Coloquei esse 2. Só que eu não vou colocar todos eles. Eu coloco apenas um 2 e vejo quantas vezes apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, significa que é o 2 que apareceu 6 vezes. Eu coloco o expoente 6. Ficou raiz sexta de 2 sobre 6. 2 elevado a sexta. Reparem que aqui é raiz sexta. Esse 2 está elevado a sexta. O que acontece quando a fiança é igual ao dinheiro que a gente tem? A gente paga essa fiança e o 2 ele vai sair da prisão. Saindo da prisão, ficou alguém lá dentro da prisão? O dinheiro ele gastou, ele saiu, não ficou ninguém? Pode jogar fora, se não ficar ninguém. Se ficar alguém, a gente tem que manter, como aconteceu aqui, ó. Ficou o 3, a gente tem que deixar lá. Ficou o 3, tem que deixar lá. Aqui não ficou ninguém? Pode jogar fora o símbolo, não vai pôr o símbolo sozinho, tá bom? Então é isso, a gente simplificou essa daqui, ó. Como que faz a potência de potência? Multiplica os índices, esse 2 aqui da quadrada vezes o 3, 2 vezes 3 ficou o índice 6, e o 64 a gente simplificou, ok? 64 eu simplifiquei, deu 2 sextos, e esse raiz sexta com esse 2 sextos cancelamos, ok? Letra B, vamos no exemplo B. Ó. O exemplo B é uma raiz quadrada de outra raiz quadrada de uma raiz cúbica de x ao quadrado. Como que vai funcionar isso aqui? Ó? Lembra que eu falei que é só multiplica os índices? Dessa maior é 2, dessa aqui é 2, dessa aqui é 3. Como que fica? 2 vezes 2 vezes 3. E dentro é x ao quadrado. Não mexe dentro por enquanto. Só faz a multiplicação dos índices. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ficou raiz 12 de x ao quadrado. Dentro é menor do que fora. Não dá para sair ninguém. Se o valor de dentro é menor do que está aqui no índice, se o expoente é menor que o índice, não sai ninguém. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos apenas verificar se dá para simplificar. O que é simplificar? Pegar esse 12 e esse 2 e dividir por o mesmo número. E dá. Na tabuada do 2, a gente tem 12 e tem 2. Dá para dividir, então, esse por 2 e esse por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E o 2, se eu dividir por 2 também, dá 1. Então vai ficar 12 por 2 fica 6. E o 2 por 2 fica 1. X elevado a 1. Como eu falei para vocês, quando aqui em cima for 1, se vocês deixarem x elevado a 1 aqui em cima dele, ok. Se não, pode deixar assim mesmo. Então é isso. Ó, quando aqui for maior do... Quando o índice, o valor de fora, onde está o 12, for maior de quem está em cima do número ou da letra, que é um 2 aqui no caso, é maior, não dá para ficar fazendo aquele joguinho da prisão. Pagou, saiu. Porque não vai ter como. É menor dentro. O valor do dinheiro de dentro é menor para poder pagar a fiança. Porém, vocês vão simplificar. O 12 e o 2 tem na mesma tabuada. Dá para a gente simplificar. 12 dividido por 2 e 2 dividido por 2. 12 por 2 deu 6 e 2 por 2 deu 1. 6 aqui e 1 em cima do x, que quando é 1 não precisa pôr, ok? O terceiro exemplo dessa radiciação, um pouquinho diferente das outras duas. Atenção então, antes de calcular a raiz, devemos introduzir todos os fatores no radical mais interno. Ou seja, aqui nós temos, reparem que a gente tinha o x ao quadrado e fora dessa raiz a gente não tinha nada, fora do radical, ó, só dentro desse menor. Na letra C, eu tenho um radical, outro radical e o 2. Mas além desse 2 aqui dentro, eu tenho um 3 fora, ó. Então eu tenho que pôr todos os números dentro do menor radical, do radical que tiver mais interno, tá? O menor radical lá dentro eu tenho que pôr todos os valores. Eu tenho essa raiz, esse radical, eu tenho esse 3 e tenho raiz de novo e tenho 2. Então esse 3 ele tem que voltar lá com 2. Lembrando que, cuidado gente, não é só pegar esse 3, ó, coloquei ele aqui embaixo, do jeitinho que está aqui em cima,
Não é só pegar esse 3 e jogar lá junto com 2. Como que a gente joga? Joga multiplicando, sempre. O que vem para fora vem multiplicando, o que vai para dentro do radical vem multiplicando também. Porém, não é só jogar o 3 multiplicando e acabou. Por quê? Se esse 3 está aqui fora, é porque ele saiu da cadeia. Para ele sair, ele tinha um dinheiro aqui em cima que ele pagou. Então a gente tem que ver, ele volta para a prisão com o mesmo dinheiro que está no índice da prisão. Aqui, ó, o valor da fiança. Quando não tem nada, não é 2? Para ele voltar, vamos supor que ele teve que voltar, então ele recebeu de volta o valor da fiança. Ó. O 3, o 2 já está lá dentro, continuou lá dentro. Esse 3 vai voltar, então ele pegou o valor da fiança dele. Professor, como que eu sei o valor que vai em cima dele quando ele volta? É o valor que está aqui dentro. Ó. Quando não tem nada, não é quadrada? Raiz quadrada, raiz quadrada. Quando não tem nada aqui dentro, é um 2. Então ele volta com o valor que tiver aqui. Se aqui em cima fosse um 3, esse 3 voltaria elevado a 3. Tá? Se fosse um 4 aqui em cima, ele voltaria levando um 4. Quando ele sai, ele paga o dinheiro que está aqui em cima. Quando ele volta, ele pega de volta o dinheiro. Aí ficou como? Raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Ele não voltou sozinho, ele voltou com o dinheiro que ele tinha. 3 ao quadrado. E ficou 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 9. Lembrando que esse 2 que está aqui fora no radical e esse 2 que está aqui fora no radical, eu faço 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2. Não esqueça, os índices aqui fora se multiplicam. Os índices aqui fora se multiplicam. 2 vezes 2, o índice virou 4. E esse 2 vezes 3 ao quadrado, que deu 9, dá 18. Se eu for fatorar esse 18, como eu fiz lá em cima com 64, vai dar por 2, por 3 e por 3. Não vai dar certo, porque aqui em cima é 4. Ninguém vai conseguir pagar e sair. Então pode deixar 18 mesmo. Eu sei que às vezes o simplificar, fatorar, dá um pouquinho de trabalho, mas eu vou deixar uns exercícios para vocês aqui. Ó. O primeiro exercício é potência de raiz, né? Como foi o primeiro exemplo lá, o A, B dos primeiros exemplos. O que vocês vão fazer? Esse 2 que está fora vai ao quadrado, esse 7 vai ao quadrado, e aí vocês vão resolvendo os quadrados para ver aí quem consegue sair. Aqui mesma coisa, raiz cúbica de 3. Quem está aqui fora não tem ninguém, então ninguém vai ao quadrado lá fora. Mas esse 3 vai ao quadrado, e assim por diante, tá? Vocês vão resolver isso aqui em forma de potência de radical, exemplo 1, e o exercício 2 é igual aos exemplos de radiciação de radical. Vocês vão fazer índice vezes índice, esse aqui se der para simplificar, simplifica, índice vezes índices, o que está dentro simplifica, e assim por diante. Se não conseguirem simplificar, faça até onde conseguem. Na aula de amanhã, dia 26 de agosto, eu vou colocar a correção desses exercícios para vocês e vocês vão acompanhar esse link dessa explicação agora que eu estou dando. Eu vou deixar nessa folhinha para vocês também, tá certo? Então é isso por enquanto, boa aula, fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.